Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 38, O Grande Conflito, capítulos 25 a 27. Nos últimos dias, os filhos de Deus serão colocados à prova entre guardar a lei e os princípios eternos de Deus ou os princípios apresentados pelo grande acusador. Tu, porém, lembre-se de manter-se fiel aos princípios do eterno. Os ataques do terrível dragão contra a menina dos olhos de Deus podem ser grandes, mas a providência divina logo vem. Fique firme e não se esqueça que o melhor está por vir. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso querido podcast Tu Porém. E como os irmãos sabem, eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com o amado Lucas, que eu também chamo de Lu para os íntimos. E aí, Lu, como você está? E aí, Paulinha, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. É um prazer imenso estar aqui com a galera tão querida. E, de novo aqui, estamos aqui para discutir sobre um livro bem especial, O Grande Conflito, né? E hoje o episódio está prometendo, hein? Mas estou aqui com a minha grande amiga Fernanda. E aí, Fefs? Para os íntimos. Tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Um prazer estar mais uma vez aqui. Eu acho que depois de um tempinho... Tá, não sei, não lembro os episódios, mas enfim. É muito bom estar aqui mais uma vez para comentar a respeito desse livro. Eu espero que você que está aí ouvindo esteja gostando muito, que a gente está se dedicando bastante para trazer ótimos comentários. Mas vamos lá, eu estou aqui com ele, que também esteve comigo nos primeiros episódios, fez comentários sensacionais e é o jornalista entre nós, Vinícius. E aí, Vinícius? Obrigado, Fernanda, pela apresentação. Agradeço mais uma vez o convite de estar no podcast do Porém. E nós não estamos sozinhos, estamos com a nossa host, a Paulinha, ela que é diretora dos aventureiros aqui do clube e nossa chefe máxima desse podcast, tá bom? Que é a Paulinha. Vamos hoje falar sobre a ascensão de um novo poder. É bom saber isso, desse... Mas você falou aqui no podcast. É lei. Isso aí é pena, porque eu já ia mandar todo mundo ir para minha casa limpar minha casa. Ah, tá. Tô brincando. Vamos lá. Então é isso, irmãos, sejam bem-vindos, né, a esse episódio e vamos lá, vamos começar a nossa discussão sobre esse livro. No episódio de hoje, de número 38, nós vamos discutir os capítulos 25, 26 e 27. E o primeiro capítulo, né, o 25, se chama A Lei. E ele vai falar um pouquinho sobre o sábado, né? Como o sábado, ele é uma marca muito importante, tanto na lei, né, nos 10 mandamentos, quanto será quando Jesus voltar. E além disso, esse capítulo também vai falar da identidade do dragão, né? Que em Apocalipse tem um momento, né, que diz que o dragão tentou destruir a Cristo, né? E aí vai falar, a gente vai entender um pouquinho como foi esse conflito de... O dragão, nós entendemos nesse capítulo que ele é Satanás, né? E aí a gente aprende um pouquinho que no céu houve uma guerra e ele lutou contra o próprio Cristo. E eu gostaria de passar agora a palavra, dei uma pequena introduçãozinha, né, sobre esse capítulo e vou passar a palavra para o Lucas. E aí, Lu, o que você achou? É muito interessante quando a gente trata um pouco sobre a história do céu, um pouco sobre essa história do pecado. E parece para algumas pessoas, até mesmo você falar isso para um ateu, é uma imagem um pouco distoante, né? Poxa, como assim, para o cristão, o pecado, a revolta contra Deus se iniciou justamente no reino celestial, um reino que era para ser puro,
não é? E quando a gente vai abrindo um pouco mais o leque da história, vai entrando na narrativa, a gente descobre que Satanás, ele queria tomar o lugar de Jesus no céu. Ele queria ser acima de Deus. E a Ellen White, ela vai começar o capítulo 25 e ela, como a Paulinha bem disse, ela vai tratar muito sobre o sábado. O que eu acho muito interessante, Paulinha, porque todas as pessoas, elas dizem guardar todos os mandamentos. Todas as pessoas que eu digo, assim, a maioria no meio cristão, dizem assim, não, nós guardamos todos os mandamentos, mas esquecem do sábado. O que é muito interessante, porque como assim? Quer dizer, 9 mandamentos estão em vigor, mas um não está. Né? E aí a gente vai discutir um pouquinho mais. Eu queria trazer depois um pouquinho uma imagem mais histórica, mas só para dar de contexto assim, eu acredito que Ellen White, ela traz essa ideia do sábado justamente porque foi um mandamento esquecido. Foi um mandamento que as pessoas decidiram retirá-lo do cânone da Bíblia, né? E não só, pessoas, a gente entende que pela história foi uma certa ação do Império Romano ali no meio para poder tirar esse mandamento em adoração ao Deus Sol, né? Em adoração ao dia, né? Eles resolveram jogar esse dia para o domingo. E não só esse mandamento, mas alguns outros foi mudado, né? Quando você pega os 10 mandamentos da Igreja Católica e os 10 mandamentos da Bíblia, você vai ver que tem muitas coisas diferentes ali, né? E o sábado é um mandamento desses. E eu digo que o sábado, ele é um memorial da criação. Porque ele vai nos lembrar, vai nos relembrar de que nós temos um Deus a quem devemos prestar contas. Por isso que foi uma sacada tremenda que o inimigo teve de atacar esse mandamento, justamente porque é um mandamento que nos lembra que nós temos um Deus que criou o céu, que criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia santificou. E um outro ponto interessante, continuando nessa ideia do sábado também, é que a Ellen White, ela comenta a respeito de Apocalipse 13, né? Que a gente tem ali a apresentação das 2 bestas. E é interessante que a besta, ela tem uma característica de opressão, porque vai chegar num determinado momento que vai ter o que a gente chama de a marca da besta, né? Que as pessoas, elas vão ser impedidas de ter a sua liberdade em si, seja liberdade para comprar, seja liberdade para fazer as coisas delas, enfim. E a gente vê que essa representação, né, essas bestas, elas estão representando um poder político e religioso que em um determinado momento da nossa história vai impedir essa questão da nossa liberdade exatamente de guardar o sábado, né? E eu queria trazer algo que eu falo isso constantemente sobre os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, as pessoas normalmente falam que os mandamentos de Deus, eles impedem você de fazer as coisas, eles te limitam, sei lá, eles são formas que te aprisionam, não te libertam, e é extremamente ao contrário, porque é só você ver o contexto aonde os 10 mandamentos são entregues. Os 10 mandamentos são concedidos por Deus a um povo de Israel que viveu longos anos em escravidão. Então, os 10 mandamentos é um sinal de liberdade para o povo de Israel. Porque, para e pensa, era um povo que estava vivendo sob escravidão, né? Então, sei lá, você nunca deve ter vivido sendo escravo, mas você não tinha liberdade. Você não tinha liberdade para o Deus que você queria servir, até porque no Egito tinham vários deuses também. E também tinha aquele medo de eu tenho que obedecer determinado Deus, porque senão ele vai fazer algo contra mim, essa questão meio de barganha, né? Eu tenho que fazer as coisas para esse Deus, enfim, me ajudar. E o Deus de Israel, ele é completamente diferente, porque ele só concede as coisas e ele concede. O povo de Israel, ele não faz nada. Então,
os 10 mandamentos ali servem para o povo se sentir livre. E um exemplo crucial disso é o próprio sábado, porque era um povo que trabalhava constantemente, era escravo, eles não tinham momento de descanso. E aí Deus vai lá e concede um dia de descanso. Olha, vai ter um dia que vocês não vão fazer nada, mas também não é essa questão ociosa, mas vocês vão contemplar esse dia e entender que pelos seus esforços vocês são completamente dependentes de mim. Então, era um dia que durante a semana, né, eles escolhiam, né, as coisas deles e tudo mais, e o próprio Deus falava, olha, quando chegar no pôr do sol, na sexta-feira, para o sábado, vocês não vão colher, vocês não vão fazer nada, eu vou simplesmente mandar o maná para vocês. Então, o sábado, ele tem todo esse aspecto especial também. E eu acho que isso casa muito nos nossos dias de hoje, porque a gente vive em um mundo em que o trabalho pesado e você viver numa noção meio que workaholic, e você está trabalhando constantemente, e a mensagem do sábado é completamente diferente do que o mundo prega. Ter um descanso no tempo, ter um espaço no tempo ali para você poder adorar a Deus e para você poder entender o quanto você é dependente de Deus e que, enfim, as suas ações, né, não valem de muita coisa. Você precisa de Deus, você precisa de um descanso, e eu acho isso muito bonito. A mensagem da Bíblia, ela é contracultural, fato. A mensagem do sábado, ela é contracultural ainda mais, porque ela vai contra uma cultura de um cristianismo. Só que você pensa, a gente quer ser diferentão por falar do sábado? Não, não é isso. Quando nós pegamos a linha cronológica, então o mundo era sem forma, era vazio, Deus começou a preencher. Então, ele cria o tempo, ele divide as águas, ele estabelece vegetação, ele estabelece animais, e ele estabelece o ser humano. E qual foi a primeira coisa que Deus ensinou ao ser humano? Guardar o sábado, descansar. O ser humano é criado no 6º dia, e no 7º dia, imagine a cena, aquele ser humano surgindo, a primeira coisa que Deus diz para ele: descanse. Ele acabou de surgir, mas a primeira coisa que ele fez foi descansar, foi contemplar a criação. Passados-se muitos anos, houve então o dilúvio, e o povo de Deus, ele estava começando novamente com Noé. Passou-se mais anos e o povo de Israel começou a existir após Abraão. E esse povo, ele recebeu ali uma aliança, mas essa aliança ela teve um período de escravidão. E esse período de escravidão precisou de um novo membro para essa aliança, Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, como a Fer levantou. E qual foi uma lembrança sobre esse período? Justamente o sábado, justamente o princípio do descanso. E é interessante que em 6 dias trabalhamos e no 7º dia descansamos. Esse era o mandamento. Mas em 6 anos era trabalhado, mas no 7º ano, que é o ano do jubileu, não poderia ser feito nenhum trabalho. Esses momentos revelam como que Deus, por meio do mandamento do sábado, ele mostrava para o povo de Israel quem era de fato o provedor de todas as coisas, que era Ele que mandava. E quando nós vamos lá para Apocalipse, fala de novo sobre o sábado, mas fala sobre um sábado eterno, um sábado que é na Nova Jerusalém. Então, o símbolo para o descanso, o símbolo para a presença de Deus no início, lá no Éden, e no fim, lá na Nova Jerusalém, é o sábado. Então, como uma cultura que fala sobre domingo não consegue entender que o sábado é o símbolo do descanso e Jesus, ele é o Senhor do sábado. Se ele é o Senhor do sábado, significa que o dia do Senhor é o sábado, não é o domingo. Só para finalizar esse capítulo, eu falei um pouco, né, da identidade do dragão, que esse capítulo também traz. Mas ele também vai falar da identidade de 2 bestas, né? A besta que surge em Apocalipse 13, que é identificada como a Igreja Católica, né, o papado.
E depois tem a ascensão de um novo poder, que é uma outra besta que saía da Terra, né? E que aqui é identificado como os Estados Unidos. Eu só vou dar uma pincelada porque não dá pra gente explicar, infelizmente, a gente não tem tempo de no podcast explicar muito sobre isso, mas aqui essa interpretação não tá falando de pessoas, porque assim, muito na escatologia cristã, a identidade dessas duas bestas, tem pessoas que atrelam a seres humanos específicos, a uma pessoa específica. Só que a Bíblia não traz isso. A Bíblia não traz pessoas específicas. Ela sempre fala de poderes, né? De reis, de reinos. Na verdade, né? Então, essa primeira besta que surge ali, né, do meio das águas, tal, porque era onde era muito povoado. A água na Bíblia tem esse sentido de ter muitos povos, né? Onde tem bastante gente, onde se começam civilizações, perto de rios, perto de lagos, enfim. E aí, com todas as contagens, junto com a análise do livro de Daniel, a gente chega a essa conclusão de que essa primeira besta é a Igreja Católica, que depois ela vai perder poder e tudo mais. E a nova besta, a segunda besta, né, é a que surge da terra, que é os Estados Unidos, que fala como cordeiro. Os Estados Unidos, ele nasce ali, né, como um país de maioria protestante, né, por conta das perseguições, por conta da reforma. Os peregrinos saem, né, da Inglaterra, de outros países também, e vão para os Estados Unidos e colonizam ali. Aí é história, né, se vocês quiserem saber mais. E aí a gente tem essa interpretação. Se você quer saber mais sobre isso, estudar mais a fundo, você pode procurar qualquer igreja adventista do sétimo dia aí, próximo ao seu bairro, ou entrar em contato com a TV Novo Tempo também, pedindo seu estudo bíblico sobre esse assunto. E também você pode comentar aqui no final, aqui no YouTube, a gente tem a seção de comentários, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever nesse espaço e a gente vai entrar em contato com vocês e para sanar essas dúvidas. E aí eu já vou passar para o capítulo 26, que é um capítulo bem curtinho, que ele vai continuar, ele é a restauração, né? Então ele continua falando um pouquinho sobre o sábado. Só que o que me chamou a atenção nesse capítulo foi bem o finalzinho dele, que ele vai trazer algumas personalidades cristãs, e eu grifei aqui uma frase que me chamou a atenção, que diz assim: Elias era chamado de perturbador de Israel, Jeremias de traidor, Paulo de profanador do templo. Desde então até agora, aqueles que desejam ser leais à verdade têm sido denunciados como rebeldes, hereges ou causadores de divisões. E eu achei interessante porque, como o Vinícius, a Fernanda e o Lucas falaram aqui, o sábado ele é um ponto de controvérsia, né? Eu ia falar discórdia, mas não é bem discórdia, é de controvérsia entre as várias religiões cristãs, né? Porque o cristianismo é uma religião bem abrangente, há várias formas de ser cristão, mas esse é um tema que há várias formas de ser cristão no sentido que há muitas igrejas cristãs diferentes, tá, irmão? É isso que eu quis dizer nesse ponto. E ele diverge. E aí a gente tem a Ellen White escreve isso, que quando um profeta, né, quando uma pessoa era levantada por Deus para trazer à consciência costumes que foram esquecidos, leis que foram esquecidas, a palavra de Deus que foi esquecida, essas pessoas sempre foram rejeitadas. Elas sempre foram tidas como as loucas, como as que querem tudo a ferro e fogo, e não é bem assim, né? É Deus que levanta essas pessoas para nos reaproximar da sua palavra, né? Para voltar àquele primeiro amor que a gente fala. E por conta do tempo, meninos, eu já vou pular para o último capítulo de hoje, né? Que a gente vai falar, o capítulo 27, o reavivamento. E aí eu vou passar a palavra para vocês. O que vocês têm
a dizer sobre esse capítulo e já deixar também as suas considerações finais sobre tudo que a gente estudou até aqui. Eu acho interessante que Ellen White ela aponta que nos últimos dias, né, haverá um declínio generalizado da fé. Então, pode parecer que no momento a igreja esteja completamente derrotada, assim, em relação a esses aspectos de fé, de pregação da palavra. Mas é interessante que ela fala de grupos, né, de pessoas exatamente como a Paulinha comentou, que resistem a isso, que mesmo em meio a esse declínio, elas insistem em se debruçar, né, se dedicar à palavra de Deus. E o que eu acho que é um ponto que a gente vê até historicamente falando, a gente passou aqui pela Reforma Protestante, né? E o quanto é significante a atuação do Espírito Santo, né? Porque são pessoas que estavam em meio a algo que estava dominante e elas conseguiram resistir, né? Elas conseguiram permanecer ali. E a Ellen White demonstra que tem esses reavivamentos, tem esses poderes, né? Esse poder do Espírito Santo. É muito legal porque você vê, historicamente, o Espírito Santo atuando nas pessoas e você vê essa questão de ter um reavivamento. E eu achei essa parte da Ellen White falando algo até que motivador, né? Porque, às vezes, a gente, dentro da igreja, ou às vezes a gente até vendo as coisas do mundo, né? Assim, a gente pensa, nossa, parece que não tem esperança, né? Parece que a igreja está se deixando levar por algumas coisas. Mas Ellen White diz que essa igreja, no final, é uma igreja que vai ser triunfante nessa questão, né? O Espírito Santo vai agir pela igreja. E eu acho que isso é um ótimo convite para a gente orar pelo Espírito Santo, né? Para a gente também se dedicar no estudo da pessoa do Espírito Santo, porque eu acho que às vezes uma pessoa da Trindade que a gente meio que esquece um pouco. Mas a atuação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, por exemplo, foi uma transformação gigantesca, porque os gentios passaram a conhecer a mensagem. E eu fico pensando, se Deus utilizar a gente, né, se o Espírito Santo atuar dessa forma com a gente agora, que maravilhas, né, ele pode fazer. O grande conflito, ele é muito pessoal. Ele é coletivo porque fala sobre um dragão que persegue a mulher, e a mulher é a igreja, mas ele também é pessoal. Nós vivemos o grande conflito. E esse grande conflito, ele é de um poder que já está derrotado, que é o mal, nós sabemos que está derrotado, contra um bem. E esse bem, ele é o próprio Deus. E o próprio Deus, ele se manifesta de muitas formas. Ele primeiro vence na cruz com Jesus Cristo, e todos os dias a atuação do Espírito Santo, ela nos conduz a um relacionamento mais próximo com Deus, para nós passarmos por esse grande conflito. Nós sabemos, lendo as cartas de Paulo, que nós temos uma armadura, a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela fala sobre o escudo da fé, que é para se defender dos dardos inflamados do inimigo. Ou seja, nós seremos dardos inflamados. Para isso nós temos o escudo. E esse escudo da fé, ele é dado, nós somos revestidos dessa armadura por meio do Espírito Santo. O reavivamento, então, ele surge no contexto de conseguir estabelecer em nós uma morada, um templo. Nós temos o templo do Espírito Santo. Nós somos transformados por ele. Nós somos realmente renovados, reavivados. O nosso clamor é todos os dias para que o Espírito Santo, ele de alguma forma haja de forma coletiva na igreja. Se a perseguição do dragão é contra a igreja, então a igreja tem que ser revestida com o Espírito Santo. A igreja tem que ser reavivada. Uma igreja reavivada é uma igreja preparada, pronta para receber as consequências desse grande conflito. Não será fácil.
mas nós sabemos que quem venceu foi Jesus Cristo na cruz. E o Espírito Santo, ele é capaz de transformar a nós, soldados da fé, soldados de Cristo, para morar nas mansões celestiais. Eu acho muito legal a gente falar dessa ideia sobre o pecado e mais sobre o reavivamento. Me veio muito na cabeça um leve pensamento físico, aliás, né? Nós temos uma química aqui em nosso meio, mas na física, a gente sabe que não existe trevas, não existe escuridão, existe ausência de luz, certo? Assim como não existe o frio. O frio é ausência de calor. Eu digo que não existe assim um avatar assim do mal, existe a ausência de Deus. E é por isso que quando esse grande conflito chegar no seu clímax, onde vai acontecer perseguições, onde as pessoas serão perseguidas por proclamarem as verdades do Evangelho, aí sim, meu amigo, aí a gente vai entender no cerne o que muitos apóstolos atrás, o que Paulo, Pedro, João, todos esses caras entenderam, o que era você ser morto por se dizer servidor de Cristo. E eu acho muito interessante quando muitas pessoas dizem por aí: poxa vida, mas eu vou à igreja todos os dias, porque tem igreja que abre todo dia, né? Eu vou à igreja todos os dias, ou sei lá, eu sou adventista, eu vou à igreja todos os sábados, todos os domingos, às quarta-feiras eu estou aqui sempre, mas a gente não tem um reavivamento dentro das nossas próprias casas. Nós não cuidamos do Evangelho como deveríamos cuidar. E mais, a verdade que é passada para nós não é vivida no nosso cotidiano. Nós não vivemos isso como deveríamos viver. E aí, sabe o que me faz lembrar? E aliás, uma das coisas mais tristes é que às vezes e eu vejo isso num livro, né? Ellen White, no Grande Conflito, fala, uma das coisas mais tristes é a pessoa passar a vida inteira na igreja e quando chegar o grande dia, ela olhar para Jesus dizer assim: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Cara, que triste, porque você passou a vida inteira na igreja, você passou a vida inteira, né, ouvindo sobre um Deus que existe e quer te salvar, mas por livre e espontânea vontade, nós não somos calvinistas, nós acreditamos sim que existe um livre-arbítrio. Mas por livre e espontânea vontade, você escolheu não seguir os preceitos desse Deus. Então, quando Ellen White ela traz pra gente sobre lei, sobre guarda do sábado, sobre reavivamento, é justamente para afirmar nas nossas mentes que nós precisamos nos voltar para a lei de Deus, para a sua palavra, para esse Criador que com certeza está ansioso, está triste, e eu até digo com raiva de muita coisa que acontece por aí, né? Inclusive, eu digo no nosso pessoal, né? E para mim essa foi a parte mais forte desse capítulo, né? Um capítulo bem forte, capcioso, eu diria. Denso. Então, irmãos, para finalizar aqui, eu vou citar uma frase também desse último capítulo que diz o seguinte: onde está o espírito de consagração a Deus nas igrejas populares de hoje? Os conversos não dão as costas para o orgulho e para o amor ao mundo. Não estão mais dispostos a negar o eu e seguir o manso e humilde Jesus do que antes de sua conversão. A piedade praticamente desapareceu em muitas igrejas. Então, irmãos, é com essa frase que eu deixo aqui para vocês refletirem, que foi uma das frases que chamou muito a minha atenção nesse capítulo. Nós precisamos clamar pelo reavivamento, porque nós estamos afastados, né? Será que essa frase, Ellen White fala da igreja como um todo, né? Mas olhando individualmente, será que eu estou disposta a negar o meu eu? Será que eu estou disposta a seguir o manso e humilde Jesus? Então,
Deixo vocês com essa reflexão e encerramos aqui o episódio, lembrando mais uma vez que esse livro está disponível gratuitamente em qualquer igreja adventista do sétimo dia. Você pode procurar e pedir a sua cópia física. Também está disponível em audiobook, audiolivro, né, na internet. Também disponível como e-book na internet também, totalmente de forma gratuita e totalmente legal, tá, irmãos? Isso. Porque não é pirataria. A Casa Publicadora disponibiliza todos os livros da Ellen White de forma gratuita, porque já não tem mais direitos autorais, né? Então, qualquer livro da irmã White que você tem interesse de ler, só procurar na internet que você vai achar, ok? De maneira gratuita. Então é isso, nós ficamos por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. E a gente esquece, irmãos, acho que é a primeira vez que eu vou anunciar isso aqui, mas nós temos um Instagram. Foi um milagre de Jesus, eu lembrei hoje. O Tu Porém tem um Instagram, é @tuporém.podcast. Você acha a gente lá no Instagram. Todas as novidades, fotinhos de making off e muito mais coisas que a gente vai começar a postar lá. É só vocês seguirem a gente que vai estar tudinho lá, tá bom? Nossos antigos episódios também, todos os links da nossa playlist, tá tudo lá. Então é isso, vejo vocês na próxima semana e até mais. Tchau, tchau.